Meu nome é Sofia. Tenho 28 anos e sou a primeira médica de toda a minha família. Sempre acreditei que no dia em que finalmente ouvisse alguém dizer Doutora Sofia em um microfone, meus pais estariam lá na primeira fila chorando mais alto do que qualquer um. Achei que um diploma, um capelo e uma beca, e 7 anos me matando por esse sonho, finalmente me tornariam impossível de ignorar. Eu estava errada. Minha mãe não esqueceu minha formatura. Ela a ignorou de propósito. Ela escolheu o churrasco no quintal do meu irmão, em vez de me ver subir ao palco para receber meu doutorado. E meu pai, ele me olhou nos olhos pelo telefone naquela manhã e disse: "Não seja dramática, é apenas uma cerimônia." Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou de uma forma que eu não conseguia consertar. Minha mãe esqueceu minha formatura de propósito. Eles escolheram o churrasco do meu irmão em vez do meu doutorado. Meu pai disse: "Não seja dramática." Então eu mudei meu nome e nunca mais voltei. E essa decisão mudou tudo. O que eu fiz em seguida não foi uma birra. Foi frio, calculado e final. Advogados, papelada, um novo sobrenome e uma reação em cadeia que transformou meus pais nos vilões de uma história em que nunca imaginaram que estariam. Hoje eles dizem que eu destruí a família. Mas quando eles estavam rindo de hambúrgueres enquanto eu cruzava aquele palco sozinha, eles não se importaram que estavam me destruindo. Antes de contar exatamente o que meu pai disse naquela ligação e como ir embora e mudar meu nome explodiu toda a minha família, me diga que horas são onde você está e de que parte do mundo você está assistindo. Quero ver o quão longe uma história sobre escolher a si mesma, em vez da própria família, pode viajar. Na manhã da formatura, acordei antes do alarme, com o coração batendo como se estivesse em uma corrida para a qual não havia treinado. Por alguns segundos, fiquei ali na penumbra, olhando para o teto e deixando o silêncio fingir que tudo na minha vida era normal. Então a realidade me atingiu. Era isso. 7 anos sem dormir, jantares de máquina de vendas, ataques de pânico antes dos exames, e questionando cada escolha de vida que eu já havia feito. Tudo isso deveria valer a pena hoje. Hoje era o dia em que eu finalmente ouviria alguém dizer Doutora Sofia Mendes em um microfone em um grande salão com eco. Na minha cabeça, eu havia revivido aquele momento 1000 vezes. Todas as versões tinham os mesmos detalhes. Minha mãe na primeira fila, com rímel escorrendo de tanto chorar. Meu pai tirando fotos demais no celular, dando zoom demais e cortando o topo do meu cabelo. Ambos se levantando antes de qualquer outra pessoa quando meu nome era chamado. Meu irmão revirando os olhos e fingindo não se importar, mas secretamente se gabando depois. Essa fantasia era meu combustível. Eu me agarrava a ela sempre que estava tão exausta que não conseguia ver direito. Dizia a mim mesma: eles estarão lá quando for importante. Eles têm que estar. Eu me vesti lentamente, quase ritualisticamente. Banho, camisa engomada, a beca preta que ainda parecia uma fantasia. Eu alisava rugas invisíveis repetidamente, como se pudesse passar a ferro anos de ser ruído de fundo na minha própria família. Prendi o cabelo, ajustei o barrete. Depois me afastei do espelho e tentei me ver da maneira que esperava que meus pais me vissem. Primeira médica da família, aquela que conseguiu, a prova de que todos os sacrifícios deles significaram algo. Eu até passei um tempo embaraçoso decorando o topo do meu cabelo com letras brancas e arrumadas. Primeira médica da família. Era para ser fofo, um pouco orgulhoso, um pouco engraçado. Olhando para ele naquela manhã, de repente pareceu uma pergunta. Primeira médica da família. A família sequer se importa? Antes que eu pudesse entrar em parafuso, meu celular vibrou na mesinha de cabeceira. "Mãe!" dizia a tela. O alívio me invadiu tão rápido que quase ri. Claro, ela estava ligando. Claro, eles já estavam no carro discutindo sobre estacionamento e reclamando do trânsito. Eu atendi com um sorriso já na voz. "Oi, vocês estão a caminho? Se saíram cedo, ainda devem conseguir bons lugares." Eles disseram que, querida, escuta. A voz dela cortou a minha, brilhante e leve demais, como se ela estivesse prestes a cancelar planos de almoço. Não algo que só acontece uma vez na vida. Nós trocamos as datas. Meu cérebro simplesmente parou. O quê? O churrasco do seu irmão é hoje? Ela se apressou como se tivesse que dizer tudo antes que eu pudesse interromper. Nós já convidamos todo mundo. Tem muita comida. Seu pai está marinando a carne desde ontem. É um grande evento para ele e para o negócio do seu irmão, com clientes vindo e tudo mais. Não podemos simplesmente cancelar. Seria rude.
Eu pisquei para a parede por um segundo, sem ter certeza se havia realmente ouvido o que pensei ter ouvido. Vocês não vêm? Eu disse lentamente. Para a minha formatura de doutorado. Houve uma pausa. Então ela soltou aquele suspiro que eu conhecia tão bem. Aquele que dizia: Você está tornando isso mais difícil do que precisa ser. Nós vamos compensar, ela disse. Vamos fazer um jantar legal na próxima semana. Vamos nos arrumar, tirar fotos com seu diploma. Vamos postar. É a mesma coisa. Assim, seu irmão não perde a credibilidade com os clientes dele. Meu aperto no telefone se intensificou. Não é a mesma coisa, eu disse. Isso não é um evento qualquer. Eu trabalhei 7 anos para isso. 7 anos de exames e clínicas e estágios e mal ver vocês. Este é o único dia em que vocês deveriam aparecer para mim. Ouvi um barulho abafado, então a voz do meu pai ao fundo. Me dá o telefone. Um segundo depois, ele estava na linha. Sofia. Ele disse com aquele tom calmo e cansado que ele usava quando achava que eu estava exagerando. Não comece. Estamos orgulhosos de você, ok? Nós realmente estamos, mas é apenas uma cerimônia. Eles dizem seu nome. Todo mundo aplaude. Você anda, acabou. Você já realizou a parte difícil. Você sabe. Nós te apoiamos. Se vocês me apoiassem, eu disse baixinho, vocês estariam nesses assentos. Ele fez um som frustrado. Você sabe o quanto de trabalho foi para este churrasco. Seus irmãos construíram toda a rede deles em torno de eventos como este. As pessoas estão nos esperando. Não podemos simplesmente ignorá-los para sentar em uma multidão e ouvir um monte de nomes que não conhecemos. Vamos comemorar adequadamente na próxima semana. Não seja dramática. Lá estava. A frase que eu tinha ouvido de uma forma ou de outra durante toda a minha vida. Não seja dramática. Dita quando eles saíram da minha peça escolar no intervalo. Dita quando eles esqueceram de aparecer na noite de pais e professores. Dita quando eles pularam minha cerimônia de bolsa de estudos, porque meu irmão precisava do carro. Era o curativo familiar que eles aplicavam em cada ferida que não queriam ver. Algo dentro de mim ficou muito, muito parado. Meu cabelo e beca pendurados na porta do armário atrás de mim, esperando. Minha fantasia deles na primeira fila se dissolveu tão completamente que parecia nunca ter sido real. Ok, eu me ouvi dizer. Minha voz soou monótona, estranha. Entendi. Divirtam-se no churrasco. Minha mãe voltou à linha. Não diga isso assim. Vamos comemorar. Você vai ver. Mande muitas fotos, ok? Queremos ver você no palco. Eu encerrei a ligação antes de dizer algo que não pudesse desfazer. Por um minuto, fiquei ali no meu quarto silencioso, com o telefone ainda pressionado no ouvido, ouvindo o tom de descagem. Pensei em não ir, em tirar a beca, rastejar de volta para a cama e deixar o dia passar como se fosse apenas mais uma terça-feira. Mas então um pensamento pior me atingiu. Se eu não fosse, eles provavelmente diriam a todos que eu desisti no último minuto, que eu era muito emotiva, muito frágil. Então eu fui. Entrei no meu carro. Dirigi até a universidade. Estacionei entre minivans decoradas com parabéns, formando escrito com sabão nas janelas. Famílias saíam delas carregando flores, balões, cartazes feitos à mão. Eu caminhei sozinha. Dentro do salão, o barulho era uma parede. Aplausos, risadas, bebês chorando, o som da banda tocando algo enérgico e esperançoso. Fileiras e fileiras de famílias preenchiam os assentos. As pessoas acenavam para seus filhos lá embaixo. Encontrei meu assento designado na seção de formandos e me sentei. A cadeira de cada lado marcada com pequenos sinais de reservado onde meus pais deveriam estar. Eu os deixei lá. Não consegui me obrigar a removê-los. Quando o reitor nos disse para levantar e acenar para nossas famílias, um mar de braços se ergueu. Celulares piscaram. Pessoas gritavam nomes. Eu me virei com todos os outros. Olhei para o lugar onde meus pais deveriam ter estado e vi estranhos. Um pai com um boné de beisebol, uma menininha com trança segurando um bicho de pelúcia, um casal mais velho discutindo sobre a câmera. Ninguém que me pertencesse. Eu levantei a mão até a metade, depois a abaixei. Ninguém percebeu. A cerimônia continuou. Nomes, aplausos. Toda vez que alguém subia ao palco e a seção de sua plateia explodia em aplausos, eu sentia uma pequena pontada, como um elástico estalando repetidamente no mesmo ponto machucado do meu coração. Não era inveja. Era confirmação. É assim que o normal se parece. Isso é o que eu não tenho. Em algum momento, meu celular vibrou no meu bolso.
Durante uma pausa dei uma olhada. Uma foto do meu irmão. Um churrasco perfeitamente arrumado. Fumaça subindo da churrasqueira. Pessoas rindo. Meus pais estavam ao fundo. Meu pai com pegadores na mão. Minha mãe segurando uma tigela de salada. Eles pareciam relaxados, felizes, presentes. Queria que você estivesse aqui. A legenda dizia, seguida por um emoji de risada e uma chama. O carimbo de data, hora da foto, era o mesmo minuto em que minha fileira foi instruída a se levantar e seguir em direção ao palco. Quando finalmente chamaram meu nome, Dro, Sofia Mendes, eu caminhei para as luzes brilhantes e forcei um sorriso tão largo que doeu minhas bochechas. Apertei a mão do reitor. Peguei o diploma. Pousei exatamente como nos disseram. Em algum lugar no fundo do salão, um cinegrafista profissional passava a câmera pela multidão, procurando minha torcida, pronto para capturar pais orgulhosos na tela grande. Ele não encontrou nenhum. Após a cerimônia, os formandos se espalharam pelo pátio, engolidos por suas famílias. Havia flores por toda parte, confetes, pessoas chorando e rindo e abraçando. Pais envolviam seus filhos como se tivessem acabado de sobreviver a uma guerra juntos. Eu me afastei, segurando meu tubo de diploma, fingindo rolar meu celular para não parecer tão solitária quanto me sentia. Uma mulher de seus 50 anos, mãe de outro formando, passou por mim, depois parou e voltou. Você gostaria de uma foto, querida? Ela perguntou gentilmente. Posso tirar uma de você e sua família? Forcei um sorriso. Sou só eu disse, levantando um pouco o diploma. Minha família não pôde vir. O rosto dela mudou. Surpresa, então algo que parecia pena e raiva misturados. Perda deles, ela disse baixinho. Deixe-me tirar uma sua mesmo assim. Você merece uma foto. Entreguei a ela meu celular. Eu estava em frente à fonte do campus, com meu cabelo e beca, o sol nos meus olhos, segurando um diploma que eu havia conquistado com tudo o que tinha. Ela tirou algumas fotos e me devolveu o celular. Parabéns, doutora, ela disse, e se afastou antes que eu pudesse chorar na frente dela. Mais tarde, naquela noite, postei uma dessas fotos, sem filtros, sem legenda sofisticada, apenas primeira médica da família. Meus pais não puderam vir. Tiveram um churrasco. Observei os likes e comentários chegarem. Amigos da escola, colegas de classe, alguns professores. Mas os únicos nomes que eu procurava nunca apareceram. Não, estamos tão orgulhosos de você. Não, desculpe, não pudemos estar lá. Erramos. Nada. Apenas silêncio da parte deles e fumaça de churrasco na história do meu irmão. Pergunta para você. Se seus pais pulassem o dia mais importante da sua vida por uma festa no quintal e dissessem para você não ser dramática sobre isso, você engoliria, os perdoaria e seguiria em frente? Ou seria esse o dia em que você finalmente acreditaria que significava menos para eles do que a conveniência? Após a cerimônia, meus colegas se dirigiram para jantares e festas envolvidos nos braços dos pais. Eu voltei para meu apartamento silencioso. Larguei as chaves na mesa e encarei o capelo e a beca pendurados em uma cadeira como uma piada. Meu celular vibrou com algumas mensagens de parabéns e emojis de coração. Nada dos meus pais até que a notificação do meu irmão apareceu. Um quintal lotado, uma churrasqueira fumegante, seus amigos com copos vermelhos, meus pais ao fundo, no meio da risada. Queria que você estivesse aqui, dizia a legenda com um emoji de risada e uma chama. Sentei no chão, com as costas no sofá, e dei zoom nos rostos deles. Eles pareciam felizes, relaxados, totalmente presentes, só não para mim. A verdade se instalou em meu estômago. Eles não haviam trocado as datas. Eles escolheram o churrasco em vez do meu doutorado de propósito. Abri o grupo de bate-papo da família, com os dedos tremendo, e digitei. Hoje me tornei Drori Sofia Mendes. Vocês escolheram um churrasco em vez de estarem lá. Não vou esquecer isso. Bolhas de digitação apareceram, desapareceram e depois voltaram. Finalmente, minha mãe respondeu. Dissemos que iríamos comemorar na próxima semana. Seu pai trabalhou duro para aquele churrasco. Seu irmão convidou pessoas. Por que você está fazendo esse drama? É exatamente por isso que não queríamos fazer um grande alarido sobre a cerimônia. Não, sentimos muito. Não, estávamos errados. Apenas desculpas. E aquela mesma palavra antiga, drama. As lágrimas vieram rápido e feias. Deslizei até quase deitar no chão, soluçando nas minhas mãos,
revivendo os assentos vazios ao meu lado e o som do meu nome engolido em aplausos destinados a outras pessoas. Quando o choro finalmente parou, o que restou não foi maciez. Era um nó duro e frio, e um pensamento claro. Se eles podiam pular isso, eles pulariam qualquer coisa. Percebi que havia tratado o amor deles como um exame que eu finalmente poderia passar com as notas certas, a carreira certa, a atitude certa. Mas não havia nada de errado com minhas respostas. O próprio teste estava fraudado. Limpei o rosto, abri meu laptop e digitei na barra de pesquisa: processo de mudança de nome legal no estado. Começou como um IC. As etapas eram simples: arquivar uma petição, pagar uma taxa, comparecer ao tribunal, publicar um pequeno aviso. As pessoas faziam isso o tempo todo para combinar com um cônjuge ou marcar um novo capítulo. Eu queria fazer isso para enterrar a versão de mim que ainda esperava que meus pais aparecessem. Se eu fosse matar Mendes, precisava de um nome que significasse algo. Tirei uma caixa de sapatos velha do meu armário. Dentro estavam cartas da minha avó, a mãe do meu pai, Teresa Lima. Ela foi quem ia às minhas peças escolares quando meus pais estavam muito ocupados, que me enviava notas de R$ 5 com bilhetes que diziam: estou orgulhosa de você. Continue. Em uma carta, ela escreveu: algumas famílias dão amor como respirar. Outras fazem você ganhar cada respiração. Não fique onde você está sempre sem fôlego, Sophie. Depois que ela morreu, ninguém pressionou meus pais a serem melhores. Os eventos perdidos se acumularam, e não seja dramática se tornou o lema da família sempre que eu me machucava. Tracei a assinatura dela, Teresa Lima, e disse o sobrenome em voz alta. Lima. Não tinha gosto de negligência. Tinha o gosto da única pessoa que alguma vez me tinha escolhido em primeiro lugar. No formulário de petição, digitei primeiro nome Sofia, último nome Lima. Minhas mãos tremeram por algumas linhas, depois ficaram firmes. Parecia menos papelada, e mais como assinar meus próprios papéis de adoção. Eu não estava apenas os deixando. Eu estava escolhendo cujo legado eu queria carregar. Na manhã seguinte, protocolei os documentos no tribunal. A escrivã os carimbou sem um segundo olhar. Para ela, era rotina. Para mim, foi o momento em que Mendes entrou em suporte vital. A caminho de casa, enviei cartas registradas aos meus pais. A partir desta data, serei legalmente conhecida como Doutora Sofia Lima. Por favor, atualizem seus registros de acordo. Nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpas. Naquela noite, meu irmão ligou. Que diabos você está fazendo? Ele perguntou. A mamãe está surtando. O papai diz que você está tentando nos humilhar. Você está mudando seu nome por causa de um churrasco? Eu olhei para a foto da festa dele ainda aberta na minha tela. Não estou fazendo isso por causa de um churrasco, eu disse. Estou fazendo isso por causa de uma vida inteira. O churrasco foi apenas a prova. Ele zombou. Você está louca, Sofia. Eu respondi sem hesitar. É Lima, e não estou louca. Estou renascendo sem vocês. Desliguei antes que ele pudesse responder, as mãos tremendo de adrenalina em vez de medo. Então fiz mais uma coisa. Uma amiga do ensino médio ainda seguia a conta compartilhada da minha família no Facebook, aquela que eles usavam para cada postagem perfeita de feriado. Com a ajuda dela, obtive acesso temporário. Abri o álbum daquele dia, o churrasco do meu irmão, foto após foto, de rostos sorridentes e pratos cheios. Adicionei mais uma foto, meu único retrato de formatura com capelo e beca, em frente à fonte do campus, sem família ao meu lado, e mudei a legenda do álbum para 3 palavras: prioridades erradas documentadas. Então saí e apaguei o login. Não foi sutil nem educado, mas pela primeira vez a verdade estava ao lado da versão deles dos eventos, onde todos podiam ver Polá. Naquela noite, olhando meu reflexo na janela escura, perguntei a mim mesma: se eles não apareceram para isso, para que eles apareceriam? O silêncio me respondeu. A partir desse dia, sempre que alguém me chamava de dramática demais, eu ouvia isso como um sinal de que minha verdade os deixava desconfortáveis, e não como um comando para ficar quieta. Pergunta para você: se você tivesse a chance de legal e publicamente sair da história que sua família escreveu para você, você a aceitaria e renasceria em seus próprios termos, ou ficaria e continuaria a ficar sem ar, em um lugar onde nunca foi realmente vista? O processo legal levou meses, mas na minha cabeça, Mendes morreu na noite em que enviei esses formulários.
Enquanto a papelada rastejava pelo sistema, comecei a viver como se Sofia Lima já existisse. Candidatei-me a empregos em outra cidade, alguns na minha área, outros em qualquer coisa que pagasse o aluguel. A maioria dos lugares enviava rejeições educadas. Uma clínica de saúde mental em uma cidade de médio porte a horas da minha cidade natal me ofereceu uma posição como psicóloga júnior. A diretora me alertou. O salário inicial é baixo. A carga de casos é pesada, e muitos de nossos pacientes vêm de situações familiares complicadas. Não é glamouroso. Quase ri. Famílias complicadas. Perfeito. Assinei o contrato. Arrumar meu apartamento parecia fazer uma autópsia na minha vida. Livros da faculdade. Notas adesivas da preparação para exames. Fotos. As fotos eram as que mais doíam. Manhãs de Natal com meu irmão em destaque. Eu meio cortada na borda do quadro. Aniversários onde o bolo estava inclinado para ele. Meu rosto borrado no meio de um piscar de olhos. Percebi que, mesmo nas evidências da minha vida, eu era uma segunda opção. Coloquei a maioria dessas fotos em uma caixa, fechei com fita adesiva e escrevi uma palavra na tampa, antes de deixá-la no fundo do armário, como um corpo em uma cova rasa. Quando enviei um e-mail para meus pais para dizer que havia aceitado um emprego fora do estado, mantive o clínico. Estarei ocupada me adaptando. Preciso de espaço para focar na minha carreira. Minha mãe respondeu com um emoji de polegar para cima e visitaremos quando as coisas se acalmarem. Meu pai nunca respondeu. Na nova cidade, ninguém sabia quem eu costumava ser. No meu primeiro dia na clínica, me apresentei à recepcionista como Dro, Sofia Lima, embora o tribunal ainda não tivesse carimbado. O nome ficou estranho na minha boca por meio segundo, depois se ajeitou. Parecia finalmente vestir roupas que me caíam bem. Foi lá que conheci a Ana. Ela era a terapeuta sênior designada para me supervisionar. Uma mulher na casa dos 30, com olhos cansados, uma língua afiada, e uma maneira de ouvir que fazia o silêncio parecer menos assustador. Trabalhávamos muitas horas juntas, alternando sessões de crise e fazendo papelada interminável. Uma noite, depois de um dia brutal com um cliente cuja mãe usava o esquecimento de eventos importantes como arma, Ana jogou a caneta e disse: "É sempre o mesmo. Os pais juram que fizeram o seu melhor. Então você vê as crianças sentadas lá, catando pedaços que ninguém admite que deixou cair." Algo dentro de mim se desenrolou. Sim, eu disse. Alguns de nós poderíamos escrever um livro sobre isso. Ela me estudou por um momento. Você parece falar por experiência, não por teoria. Então eu contei a ela. Não tudo de uma vez, não cada detalhe, mas o suficiente. O favoritismo, a forma como minhas conquistas eram tratadas como ruído de fundo, o churrasco, os assentos vazios na minha cerimônia de doutorado. Mostrei a ela a única foto de formatura, e lado a lado, uma captura de tela do churrasco do meu irmão tirada exatamente ao mesmo tempo. Nossa, ela murmurou, eles realmente escolheram uma churrasqueira em vez de um doutorado. A pergunta dela seguinte mudou tudo. Então ela perguntou: "O que você vai fazer com isso?" Eu pisquei. "O que você quer dizer?" "Há uma diferença entre uma história triste e uma história de vingança", Ana disse. Em uma história triste, o personagem principal pergunta: "Por que eles fizeram isso comigo?" Em uma história de vingança, eles perguntam: "O que eu vou fazer com o que eles fizeram?" Aquela frase se alojou no meu peito. Fui para casa naquela noite e abri um blog em branco sob um pseudônimo, Dr. E.S. Comecei a escrever sobre negligência familiar, filhos de ouro e irmãos invisíveis, pais que te chamam de dramática quando você aponta a ferida que eles te causaram. Não usei nomes ou locais, mas as histórias eram reais. Um post em particular jorrou de mim. Quando seus pais pulam sua formatura por um churrasco, descrevi as cadeiras vazias, a ligação, a foto da festa. Terminei com: "Algumas pessoas dirão que você está exagerando. Pergunte a si mesma por que elas estão mais chateadas com você contando a história do que com a história sendo verdadeira." O blog era pequeno no início. Um punhado de leitores o encontrando através de buscas noturnas sobre famílias tóxicas. Então um post foi compartilhado. Depois outro. Lentamente os comentários começaram a aparecer. Isso aconteceu comigo. Eu pensei que estava louca. Obrigado por dizer isso em voz alta. Minha dor não era mais um segredo. Era um sinal. Pergunta para você. Se transformar seu trauma em uma história pudesse ajudar estranhos a se curarem,
mas pudesse um dia destruir a imagem de sua família, você ainda publicaria, por quase 3 anos. Não ouvi quase nada de meus pais, além de e-mails rígidos de grupo de feriados, e o ocasional meme encaminhado. Eu não fui para casa. Não enviei presentes. Quando eles ligavam de números familiares, eu deixava tocar. Minha nova vida como doutora. Sofia Lima se encheu de trabalho, clientes, sessões de terapia e amizades tranquilas e escolhidas. O blog continuou crescendo. Um texto sobre a criança fantasma e a criança de ouro foi publicado por uma revista online de médio porte que cobria saúde mental e dinâmicas familiares. Eles perguntaram se poderiam republicá-lo. Eu concordei, desde que não usassem meu nome completo. Apenas Doutora S., psicóloga nomeada para segurança. Esqueci-me disso depois de enviar. Uma semana depois, meu telefone começou a vibrar durante meu intervalo de almoço na clínica. Número desconhecido. Ignorei. Tocou de novo e de novo. Finalmente, uma mensagem de texto. Sofia, por favor. É a mamãe. É importante. Olhei para a tela, sentindo aquela mistura familiar de pavor e estúpida esperança. Deixei ir para a caixa postal. Naquela noite, sentada no meu sofá no escuro, dei play. A voz dela soava errada, tensa, em pânico. Sofia, se este ainda é o seu número, acho que aquele artigo era sobre nós. As pessoas estão falando. Seu pai está furioso. Seu irmão está perdendo clientes, patrocinadores. Eles não querem trabalhar com alguém de uma família que faria isso com a filha. Era isso que você queria nos punir? Ela fez parecer que eu era quem os estava atacando, não a realidade finalmente os alcançando. A segunda mensagem de voz foi mais incisiva. Este é nosso assunto particular. Não acredito que você nos pintaria como abusadores na internet. Foi um mal-entendido. E agora você está nos fazendo parecer monstros. Um mal-entendido. Foi assim que ela chamou uma vida inteira sendo a segunda opção e uma decisão imperdoável. Reproduzi as mensagens para Ana no dia seguinte. Ela ouviu com os braços cruzados, a mandíbula tensa. Aí está, ela disse. Eles não ligaram porque perceberam que a machucaram. Eles ligaram porque finalmente estão sentindo uma fração da sua dor e não gostam dela. Depois do trabalho, verifiquei meu e-mail. Havia uma mensagem de uma jornalista especializada em afastamento familiar e justiça. Ela havia lido meu texto e queria fazer uma entrevista anônima mais longa. Sua história vai ajudar muitas pessoas que estão sendo informadas de que estão exagerando em relação à negligência, ela escreveu. Achamos importante que vozes como a sua sejam ouvidas. Fiquei ali olhando as palavras enquanto meu telefone vibrava novamente com outra ligação da minha mãe. Pela primeira vez, senti o equilíbrio de poder mudar. Crescendo, eles tinham a narrativa. Contavam aos parentes que eu era temperamental, sensível demais, sempre fazendo tudo girar em torno de mim. Agora, estranhos estavam lendo minha versão, e em vez de me chamarem de dramática, estavam chamando de familiar. Dias depois, minha mãe finalmente enviou uma mensagem de texto que desfez qualquer ilusão restante. Por favor, me ligue. Estamos desesperados. Nós, não eu, sinto sua falta. Não, sinto muito. Apenas, estamos desesperados. Porque minha verdade estava custando a eles dinheiro, reputação e a imagem polida que haviam construído em torno de serem uma boa família. Naquela noite, sentei no meu sofá, com o telefone em uma mão, o e-mail da jornalista aberto no meu laptop. Imaginei minha versão mais jovem, de 16 anos, chorando em seu quarto, depois que seus pais saíram cedo da cerimônia de premiação de sua escola, para ir ao evento de seu irmão. Se eu atender essa ligação para acalmar meus pais agora, quem eu estaria traindo mais, eles ou ela? Sussurrei para o quarto vazio. Para aquela garota. Se eu atender, estou resgatando-os ou abandonando-a de novo. Pergunta para você. Quando alguém só te procura porque seu silêncio finalmente lhes custa algo real, eles merecem outra chance ou apenas as consequências do que fizeram? No final, eu liguei de volta, mas não para pedir desculpas. Se vamos conversar, eu disse à minha mãe, tem que ser em público. Lugar neutro. Sem gritos, sem fingir que foi tudo um mal-entendido. Vocês dizem a verdade ou não há nada a dizer? Ela concordou instantaneamente, o que foi quase suspeito. Escolhemos um café no meio do caminho entre minha cidade e a deles, um lugar lotado com grandes janelas e nenhum lugar para ninguém se esconder. Quando entrei,
Os avistei imediatamente. Minha mãe parecia menor do que eu me lembrava. Linhas mais profundas em seu rosto. Meu pai parecia exatamente o mesmo, apenas mais velho, com a mandíbula cerrada, os braços cruzados, a raiva escondida sob uma camada de calma. Minha mãe se levantou como se quisesse me abraçar. Parei a uma distância. Oi, eu disse. É Droro Lima agora. Os olhos do meu pai piscaram. Ele não gostou disso. Sentamos. Houve uma dança desajeitada de menus e pedidos de café, como se fôssemos estranhos em um primeiro encontro ruim. Assim que o garçom saiu, minha mãe se inclinou. Estamos sob ataque, ela começou. Desde aquele artigo, as pessoas nos têm julgado. Os patrocinadores do seu irmão estão se retirando. Os clientes o estão evitando. A posição do seu pai no clube está em questão. Isso está prejudicando toda a nossa família. Puxei meu celular, abri a captura de tela do bate-papo da família do dia da minha formatura e a deslizei pela mesa. Minha mensagem. Hoje me tornei Droro e Sofia Mendes. Vocês escolheram hambúrgueres em vez de estarem lá. Não vou esquecer isso. A resposta dela. Dissemos que iríamos comemorar na próxima semana. Por que você está fazendo drama com isso? E, abaixo disso, a gravação de voz do meu pai. Não seja dramática. É apenas uma cerimônia. Vocês querem dizer isso? Perguntei. É isso que eu descrevi. Vocês estão chateados porque as pessoas finalmente veem isso. A boca do meu pai se apertou. Cometemos um erro. As pessoas cometem erros. Isso não significa que você pode nos difamar online e destruir nossas vidas. Escolha interessante de palavras, eu disse. Porque quando vocês pularam minha formatura de doutorado, não foi apenas um erro, foi uma escolha. Vocês não esqueceram. Vocês priorizaram a conveniência. Eu apenas escrevi o que aconteceu. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Você está distorcendo as coisas. Sempre te apoiamos. Pagamos seus livros, seu aluguel. Estávamos orgulhosos de você. Vocês estavam orgulhosos em teoria. Eu a interrompi. Mas quando chegou a hora de aparecer, vocês não apareceram. Nem no ensino médio, nem na faculdade, e nem quando mais importava. Vocês esqueceram de sair cedo da minha formatura do ensino médio para ir ao jogo de treino dele? Ou pularam minha recepção de bolsa de estudos porque ele precisava do carro? Eles ficaram em silêncio. Um casal na mesa ao lado olhou. Mas eu não abaixei a voz. Que ouvissem. Pela primeira vez, eu queria testemunhas. Nós fizemos o nosso melhor. Minha mãe sussurrou. Eu ri uma vez, suavemente. Não, vocês fizeram o seu melhor com ele. Comigo? Vocês fizeram o mínimo e chamaram isso de paternidade. E quando eu finalmente apontei o padrão, vocês me chamaram de dramática. Meu pai inclinou-se para a frente, a voz baixa, mas dura. Não somos vilões na sua pequena história de vingança. As famílias têm problemas, mas você não os leva para a internet. Isso é traição. Vocês querem falar sobre traição? Perguntei. Vocês me traíram toda vez que deixaram claro que eu era opcional. Tudo o que fiz foi parar de guardar o segredo de vocês. Isso não é traição. Isso é divulgação. Puxei uma cópia impressa do artigo da minha bolsa e bati nas páginas. Vocês sabem quantas pessoas me escreveram por causa disso? Eu disse. Pessoas que passaram pela mesma coisa. Pessoas que pensaram que estavam loucas porque suas famílias lhes disseram que sua dor não era grande coisa. Vocês não estão bravos por eu ter mentido. Vocês estão bravos por eu ter dito a verdade onde outras pessoas podiam ouvir. As lágrimas da minha mãe finalmente escorreram. Então o que você quer? Você quer que a gente se humilhe? Você quer que a gente admita que somos pais horríveis? Eu encontrei o olhar dela. Eu queria que vocês aparecessem. Quando não apareceram, eu queria que vocês assumissem. Não distorcessem. Não desculpassem. Assumissem. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer discussão que já tivemos. Meu pai o quebrou. Você deixou seu ponto claro, ele disse rigidamente. Você nos puniu. Então, e agora? Você volta para casa. Superamos isso. Você é nossa filha. Pergunta para você. Se as pessoas que te quebraram só admitem que estão sofrendo quando seu conforto é ameaçado, elas merecem continuar te chamando de família? Houve um tempo em que ouvir você é nossa filha teria me despedaçado, me feito correr de volta só para ser amada um pouco. Sentada naquele café, eu me sentia cansada. Não com raiva, não histérica, apenas exausta. Não, eu disse finalmente. Não vou voltar para casa.
Minha mãe recuou como se eu a tivesse esbofeteado. Você não pode querer dizer isso, ela sussurrou. Ainda somos seus pais. Biologicamente, sim, eu respondi. Emocionalmente, vocês se demitiram há muito tempo. Eu apenas finalmente aceitei isso. Meu pai zombou. Você mudou um nome em alguns papéis e agora acha que isso apaga o sangue? Peguei uma bolsa e tirei um envelope. Dentro havia cópias dos meus documentos legais, ordem judicial, licença atualizada, registro profissional. Deslizei-os pela mesa. Isso não apaga o sangue, eu disse. Isso apaga o direito. Este é o nome nos meus diplomas, na porta da minha clínica, nos meus escritos. Sofia Lima. É quem eu sou agora. Vocês não podem usar o nome antigo para me arrastar de volta para um papel que quase me matou. As mãos da minha mãe tremeram enquanto ela desdobrava os papéis. As lágrimas borraram a tinta. Então é isso? Ela perguntou. Você está nos apagando da sua vida? Eu balancei a cabeça. Não. Estou apenas me recusando a deixar vocês continuarem me apagando da minha. Eu os convidei para os meus marcos. Repetidamente, vocês escolheram outra coisa. Eu acreditei em vocês. Finalmente ajustei minha vida para corresponder ao que vocês me mostraram. A voz do meu pai se elevou, dizendo que eu estava exagerando, que famílias normais tinham problemas piores, que eu estava dando proporções exageradas a um evento. Eu o interrompi. Isso não é sobre um churrasco. É sobre uma vida inteira de aprender que eu vinha em segundo lugar, segundo a conveniência, segundo aos horários, segundo ao filho de ouro de vocês. Meu doutorado foi apenas o momento em que tive a prova. O dia em que vocês confirmaram que, mesmo no meu ponto mais alto, eu ainda não valia a pena uma viagem. Minha mãe estendeu a mão pela mesa, agarrando meu pulso. Podemos consertar isso, ela implorou. Pediremos desculpas publicamente se é isso que você quer. Diremos às pessoas que erramos. Apenas não jogue sua família fora. Gentilmente puxei minha mão de volta. Não se conserta podridão com tinta fresca. É preciso arrancar as partes danificadas. Para mim, isso significa arrancar a mim mesma do sistema onde só sou amada quando não custa nada a vocês. Eu me levantei, a cadeira arranhando suavemente. De agora em diante, se alguém perguntar sobre mim, diga a verdade. Diga que vocês tiveram uma filha que se tornou a primeira médica da família e vocês escolheram um churrasco em vez da formatura dela. Diga que vocês a chamaram de dramática. Diga que vocês só a procuraram quando a história dela começou a custar dinheiro e status a vocês. Meu pai me encarou, os olhos ferozes. Você vai se arrepender disso um dia. Ele sibilou. Olhei para ele e percebi que o feitiço havia sido quebrado. A desaprovação dele não parecia mais uma sentença de morte. Talvez eu me arrependa, eu disse. Mas eu já me arrependo de cada ano que passei implorando por migalhas de amor de pessoas que não se importavam em sentar em uma cadeira e aplaudir. Prefiro me arrepender de ter ido embora do que me arrepender de nunca ter feito isso. Peguei minha bolsa. A voz da minha mãe falhou atrás de mim, dizendo meu sobrenome antigo como um feitiço que costumava funcionar. Não funcionou. Saí do café, para a luz do sol, e pela primeira vez na minha vida, a palavra egoísta não doeu, parecia autodefesa. Nos meses que se seguiram, as mensagens de texto vieram em ondas. Raiva, culpa, barganha, nostalgia e eventualmente silêncio. Através de parentes, soube que a reputação do meu irmão sofreu um golpe, que meus pais reclamaram de serem difamados, mas ainda assim nunca explicaram o que haviam feito. Tudo bem, minha vingança nunca foi sobre eles admitirem a culpa. Minha vingança foi simples. Eu me afastei. Construí uma vida sob um nome que eles não podem reivindicar. Meus pacientes me conhecem como a médica que acredita neles. Meus amigos me conhecem como a mulher que estará presente porque sabe como é quando as pessoas não estão. Minha família escolhida sabe que eu nunca escolherei um churrasco em vez de seus marcos. Às vezes, tarde da noite, penso naquele assento vazio na minha formatura e nas cadeiras cheias na festa do meu irmão. E sinto algo próximo da paz, porque finalmente entendi que o sangue não é um passe livre para machucar alguém sem consequências. A verdadeira reviravolta não é que eu mudei meu nome, é que parei de acreditar que família significava automaticamente lar. Então, deixo você com isto. Quando as pessoas que compartilham seu sangue te tratam como se você fosse opcional, ficar para manter a paz é um ato de lealdade, ou ir embora é o primeiro verdadeiro ato de amor que você demonstra a si mesma?